vamos falar sobre alguns conceitos importantes antes de vocês adentrarem para o conteúdo específico da DFC, tá? Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro, o que é a DFC? Para você que nunca viu contabilidade, ela é uma demonstração contábil obrigatória, de acordo com a Lei 6.404, mas ela é obrigatória, de acordo com a lei, para as empresas de patrimônio líquido superior a 2 milhões. Empresas de patrimônio líquido inferior a 2 milhões, elas não são obrigadas a fazer a DFC. Mas todas as empresas de capital aberto, elas têm a obrigação de fazer, mesmo que o PL seja menos que isso. Então, empresas, sociedade anônimas de capital fechado com patrimônio líquido inferior a 2 milhões, não precisa fazer a DFC. Mas, se a empresa for tipo capital aberto, elas são obrigadas a fazer todas as demonstrações. Então, botem isso na cabeça. Empresa de capital aberto é obrigada a fazer tudo, de acordo com a lei, tá? De acordo com o CPC 26, que trata da apresentação das demonstrações contábeis, a DFC também é uma demonstração obrigatória, tá? E o que é essa demonstração? Essa demonstração ela foi criada com as alterações que houveram na Lei 6.404, pela Lei 11.638. Ela veio substituir a DOAR, a antiga DOAR. A DOAR não foi extinta, a DOAR, ela apenas deixou de ser obrigatória e no lugar dela passou a ser obrigatória a DFC, ok? Então, lembrem-se dessa historinha, tá? Em 2007, pela Lei 11.638, a DOAR foi substituída pela DFC. A DOAR não foi extinta, as empresas, se quiserem, podem fazer a DOAR. Apenas deixou de ser obrigatória por lei. O que é a DFC? O que ela faz? A DFC, ela vai mostrar toda a movimentação financeira, tá? O que entrou e o que saiu de caixa no período. Simplesmente isso, tá? Então, ela vai mostrar todo o fluxo de caixa da empresa, de modo que eu, que sou usuário da informação contábil, eu que sou acionista, eu que sou um credor da empresa, a empresa me deve recursos, então eu tenho interesse em saber das informações da empresa acerca dos seus fluxos de caixa. Quando a gente fala fluxo de caixa, é entrada e saída de dinheiro. Então, eu sou usuário, eu tenho interesse em saber como é que está o fluxo de caixa dessa empresa. Para quê? Para eu ver a capacidade dela e avaliar os fluxos futuros. Será que essa empresa tem condição de pagar suas contas? Será que essa empresa ela tem condições de aplicar mais, de ampliar suas atividades? Como é que ela está gerindo o seu caixa? Será que está faltando caixa nessa empresa? Então, a DFC, ela mostra isso, tá? Os fluxos de caixa da empresa, entradas e saídas de dinheiro, ok? Outro ponto importante, tá? Um ponto importante é que a DFC, ela se divide em 3 fluxos, e isso vocês têm que memorizar. Fluxo de atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamentos. Esses 3 fluxos, tá? Então, fixem, porque tem questão que pede apenas isso. Então, se você souber essa estrutura, deve ser, ela se estrutura dessa forma. Tanto, independente do método que ela vai ser feita, a gente vai ver mais à frente, mas são esses 3 fluxos, tá? Operacional, investimento e financiamento nessa ordem, ok? Então, isso é um requisito da DFC, ela ser feita com esses 3 fluxos nessa ordem: operacional, investimentos e financiamentos, ok? Outro requisito importante quando a gente faz a DFC é que essa demonstração, ela tem que evidenciar, tá? Todos os fluxos que afetam o caixa. Mas os fluxos de investimentos e financiamentos que não afetem o caixa, então transações com investimentos e financiamentos que ocorreram, mas que não houve entrada nem saída de dinheiro na empresa, eles devem ser evidenciados lá nas notas explicativas. Então, atividades de investimento e financiamento que não impactaram no caixa no período devem ser evidenciadas em notas explicativas. Não esqueça, tá? É mais um ponto importante. E outro requisito também é que a DFC, ela tem que conciliar o lucro, tá? Ela tem que conciliar o lucro com o caixa líquido
gerado ou consumido nas atividades operacionais, tá? Então, também é importante que a DFC, ela concilie o lucro com as atividades, o lucro gerado ou consumido, né, no período com as atividades operacionais da empresa para poder fechar. Então, tem que haver essa conciliação, ok? Vamos lá, seguindo, vamos falar agora, outro ponto importante é o método que vai ser feita a DFC. Existem dois métodos que a gente pode fazer a DFC, método direto ou método indireto, tá? A empresa que vai escolher qual método que ela vai utilizar. Método direto, o que ele faz? Ele vai colocar todos os recebimentos e pagamentos brutos e divulgar. Ou seja, ele se inicia com valores recebidos pela empresa a título de vendas, receita de vendas, tudo que entrou na empresa, né, pelos valores brutos relacionados às vendas que a empresa fez. Tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu, tudo que a empresa pagou relacionado às atividades operacionais dela, tá? E o método indireto. O método indireto, ele vai ser feito da seguinte forma. Ele vai começar pelo lucro que a empresa teve no período e desse lucro ele vai expurgar as transações onde não houve movimentação no caixa. Por exemplo, quando a gente pega o lucro lá da DRE, a gente sabe que naquele lucro líquido a gente diminuiu a depreciação, a despesa de depreciação, mas essa despesa de depreciação, ela não implica saída de dinheiro da empresa, saída do caixa. Então, o que a DFC pelo método indireto vai ter? Ela vai pegar o lucro, vai adicionar essa despesa de depreciação que não afetou o caixa da empresa. Então, isso é apenas um exemplo, tá? Esse lucro ele vai ser ajustado pelos efeitos das transações que não afetaram o caixa. Transações que foram, por exemplo, despesas antecipadas, onde só houve apropriação, mas não houve saída de dinheiro do caixa. Então, de acordo com o princípio da competência, a gente tem que apropriar as receitas e despesas ao período, tá? Independente de quando vai ser recebido ou pago. Mas, na DFC, a gente faz exatamente esse ajuste. A gente pega o lucro e vai ajustar todas essas contas onde afetaram o lucro, mas não houve entrada nem saída do caixa. Então, a gente vai fazer esse ajuste e aí a gente vai chegar no caixa líquido da empresa consumido ou gerado, ok? Vamos ver mais detalhado. Continuando. Então, lembre-se, aqui é para vocês fixarem os dois métodos, método direto e método indireto, tá? No método direto, a gente vai pegar as principais classes de recebimentos e pagamentos. No método indireto, a gente vai partir do lucro e fazer a conciliação desse lucro, ok? Continuando. Outro ponto importante que vocês vão ver agora é sobre os fluxos, tá? Vamos falar primeiro das atividades operacionais. Esse fluxo de atividades operacionais são todas as transações relacionadas com a principal atividade da empresa, tá? Então, se a empresa compra, vende mercadoria, então tudo que entra e sai do caixa relacionado a essas atividades dela vai ser registrado nesse fluxo. A empresa teve despesa com folha de pagamento, ela teve que pagar salários, pagar FGTS, pagar INSS, pagar ICMS sobre as vendas, a empresa teve que pagar comissões aos vendedores. Então, tudo que a empresa pagou relacionado com as atividades dela, tudo que a empresa recebeu de seus clientes, tudo que ela recebeu de juros de aplicações financeiras, recebeu royalties, todos esses recebimentos e pagamentos relacionados com a atividade operacional da empresa, com outras atividades operacionais menores que ela desempenha também, tudo isso vai entrar no fluxo das atividades operacionais. O segundo fluxo é o fluxo das atividades de investimentos, tá? Então, nesse fluxo de atividades e investimentos, a gente vai lembrar que investimento está relacionado com itens de longo prazo que a empresa invista. Por exemplo, eu comprei uma máquina industrial para aumentar minha produção, eu fiz um investimento, aquilo ali vai me gerar fluxos futuros de caixa. Quando ela começar a operar, ela vai me gerar muita receita. Eu tenho aplicações, comprei ações de outras empresas, também é um investimento, tá? Então, se eu compro ações de outra empresa, sai dinheiro do meu caixa nessa compra, eu vou colocar nesse fluxo. Se eu recebo ganhos com essas ações, eu vou colocar, vai aumentar o meu caixa, então também coloco nesse fluxo. Então, tanto as saídas quanto as entradas de dinheiro relacionadas com itens de
ativo de longo prazo, como eu coloquei aí, tudo que tiver relacionado com o ativo não circulante, tá, pessoal? Então, lembre-se, atividade de investimento, você já associa a atividades que a empresa fez, que entrou ou saiu dinheiro, mas que mexeu lá com o grupo do ativo não circulante, tá? Então, compra de ações, compra de ativos, imobilizado, compra de terrenos, que mais que a gente pode... Aí diversas transações, tá? Tudo relacionado ao ativo não circulante, de longo prazo. Aí você já se liga que é uma atividade de investimento. Se entrou dinheiro decorrente dessa transação, aumentou o caixa. Se saiu dinheiro, diminuiu. Então, vai adicionar ou subtrair na demonstração. Mas lembre-se, investimento está tudo relacionado com ativos de longo prazo, ok? Temos também, até coloquei aí as aplicações financeiras, quando a empresa tem recursos que ela aplica, né, esses recursos e que vai remunerar ela temporariamente, são recursos ociosos que são aplicados temporariamente, que vai gerar uma remuneração, também são considerados atividades de investimento. A CESP, ela cobra o conceito e ela cobra também muito exemplos, tá? A gente vai ver isso nas questões. Atividades de financiamento, esse é o terceiro fluxo. Nessas atividades de financiamento, vocês vão associar a toda transação que envolva aumento do passivo ou diminuição do passivo da empresa ou do PL relacionado com credores e com os acionistas, com os sócios da empresa, com os investidores. Então, qualquer transação, pagamento de dividendos, distribuição de lucro aos sócios, aquisição do empréstimo. A gente sabe que lá no balanço patrimonial, do lado do passivo, a gente tem o passivo e o patrimônio líquido. Passivo representa o capital de terceiros que está investido na empresa. Patrimônio líquido representa o capital próprio que está investido na empresa. Então, todas as transações que decorrerem de eventos relacionados com aumentos ou diminuições no passivo e aumentos ou diminuições no PL, tá? Vão ser atividades de financiamentos, tá? E a gente vai ver muitos exemplos. Vamos lá. Transações de investimentos e financiamentos que não afetarem o caixa. Então, eu posso ter, por exemplo, eu tenho uma dívida lá no meu passivo e essa dívida, como eu não tinha condições de pagar, o que eu fiz? Eu acordei com esse meu credor de torná-lo acionista da empresa. Então, eu transformei essa dívida, ao invés de pagar ele, eu troquei por ações. Então, ele passou a ser sócio da empresa. Nesse caso aí, houve a liquidação de um passivo, mas não teve saída de dinheiro, tá? Ao invés disso, ele passou a ser acionista. Então, ele entrou lá no patrimônio líquido da empresa com ações. Nesse caso, foi uma transação que ocorreu, né, de financiamento, mas que não afetou o caixa da empresa. Então, o que eu faço com essas transações de financiamento ou de investimento que não afetam o caixa? Essas transações, elas são evidenciadas em notas explicativas, tá? Isso é importante vocês saberem. Transações de investimento e financiamento, tá? Esse segundo e terceiro fluxo. Segundo e terceiro fluxo, houve transação de investimento e financiamento, não afetou o caixa, é obrigação evidenciar em nota explicativa. Isso é cobrado em prova, tá? Não esquece. E aí vamos a exemplos de atividades operacionais para vocês tentarem fixar, para a gente se dar bem lá nas questões que a gente vai resolver. Primeiro, as atividades operacionais. Como eu já falei para vocês, as atividades operacionais, elas envolvem todas as transações da empresa. Então, nesse caso, nós teremos recebimento de caixa pela venda de mercadoria, prestou serviço, entrou dinheiro na empresa. Então, todos os recebimentos relacionados com a atividade principal da empresa é operacional. Recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, direitos de franquia, comissões, outras receitas, tá? Receitas de juros recebidas, tá? Tudo isso são atividades operacionais que não estão necessariamente vinculadas à atividade principal da empresa, mas são outras receitas que a empresa está recebendo. Então, recebeu, tá? Isso aí também é considerado como operacional. Não é só receber, né? A gente viu que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa é entradas e saídas, tá? E aí a gente tem pagamento de caixa, pagamento a fornecedores, pagamento de empregados, pagamento de todos os tributos
relacionados com as atividades operacionais da empresa, pagamento de folha de pagamento, os encargos sociais, INSS, FGTS, Vale Transporte, todos os gastos que a empresa tenha que saia dinheiro, a gente também contabiliza como atividade operacional, tá? E também, se eu receber algum recurso por um prêmio de sinistro, se eu receber algum benefício de apólice, alguma anuidade, então, tanto recebimentos quanto pagamentos, né, ligados a essas atividades operacionais, a gente considera como fluxo de atividades operacionais. O que mais que a gente tem de exemplo aqui? Quando eu tenho também pagamento ou restituição de imposto sobre a renda, tá? A não ser que seja identificado como um fluxo de atividade diretamente ligado a financiamento ou investimento. Se não, eu vou considerar também como operacional. Tenho também recebimentos e pagamentos de contratos, tá? Contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para venda, tá? Então, contratos que a empresa tenha para negociar de forma imediata ou venda futura, tá? Eles também, se eu receber ou pagar caixas, entrar ou sair dinheiro no caixa decorrente desses contratos, eles também vão ser considerados como atividades operacionais, que vão estar lá no meu ativo circulante, tá? Contratos para negociação imediata ou venda futura. Se estiver disponível para ser vendido, vai ser considerado também atividade operacional. Vamos falar agora um pouco das atividades de investimento. O que é que eu considero como investimento? Como eu já disse a vocês, investimento vai ser as transações ligadas ao meu ativo não circulante, tá? Realizava a longo prazo, meu intangível, meu ativo imobilizado, como eu coloquei aqui, ó, pagamentos para aquisição de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo. Então, tá relacionado ao ativo não circulante, a gente vai considerar como atividade de investimento. Então, se eu paguei ou se eu recebi, tá? Lembre-se, o caixa aumenta ou diminui em transações relacionadas com ativo imobilizado. Se eu adquirir um ativo, eu estou pagando, vai sair dinheiro do caixa. Se eu comprei, aí a gente tem a letra B. Se eu comprei um ativo imobilizado, né, tá saindo dinheiro do caixa. Se eu vendi ativo imobilizado, vai entrar dinheiro no caixa. Relacionado com transações de ativo imobilizado, investimentos, outros ativos de longo prazo, entrou ou saiu dinheiro, coloca como atividade de investimento, tá? Então, aqui a gente tem a letra A, os pagamentos, e a letra B, os recebimentos. Em transações relacionadas com ativo não circulante. Temos também na letra C, os pagamentos relacionados com instrumentos patrimoniais. O que são instrumentos patrimoniais? São as ações, pessoal. Ou instrumentos de dívidas de outras entidades e participações societárias em joint ventures. No caso aí a gente tem a aquisição de ações de outras empresas ou recebimento de valores relacionados a essas aquisições. Então, remuneração por esses investimentos. Temos também, como aí está falando em pagamento em caixa, quando a gente adquire, né, os instrumentos patrimoniais, quando a gente adquire ações de outra entidade, quer seja entidades controladas ou coligadas, tá? Instrumentos de dívida, por exemplo, quando a gente adquire debêntures, tá? E outras entidades e participações societárias em joint ventures. O que são joint ventures? Joint ventures é quando duas ou mais entidades se unem com o mesmo objetivo, visando fazer determinado empreendimento, e aí vão dividir tanto os custos quanto as receitas, tá? Então, quando a gente adquire, uma empresa faz sociedade com outra, forma uma joint venture, então elas vão ter que investir. Então, esses investimentos de joint ventures, decorrente de participações societárias em joint ventures, também vão entrar na nossa demonstração dos fluxos de caixa nas atividades de investimento. Que a empresa está fazendo, pagando, mas ela está investindo, que ela vai ter um retorno daquela união, tá? Decorrente da joint venture. E, sim, aí tem também um detalhe, exceto pagamentos referentes a títulos considerados como equivalente caixa ou mantidos para negociação imediata ou futura. Então, se eu tenho um título para negociação imediata ou futura, eu vou classificar ele lá no meu ativo circulante, investimentos temporários, tá? E aí, nesse caso, não vai ser ativo não circulante, não vai ser atividade de investimento, vai entrar lá nas atividades operacionais, como a gente viu no primeiro grupo.
tanto o pagamento aí no caso para aquisição de instrumentos patrimoniais, quanto o recebimento de caixa proveniente de venda, né, de instrumentos patrimoniais, de ações, ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint venture. Então, entrada ou saída de caixa relacionado com títulos patrimoniais, instrumentos de dívida ou decorrente de participações em joint ventures. Entrou ou saiu recurso relacionado a essas atividades, é investimento, tá? O que mais, pessoal? Vamos lá. E aí tem mais exemplos de investimentos. Adiantamento em caixa e empréstimos feitos a terceiros. Então, se eu fiz o empréstimo ou se eu recebi esse empréstimo que eu havia feito anteriormente, tá? Desde que não seja relacionado à instituição financeira, que são os bancos, né? As financeiras. Então, se eu fiz um empréstimo ou se eu recebi, tá? Um empréstimo que eu tinha feito a terceiros, ele está amortizando agora. Nesse caso, recebimento ou pagamento de caixa relacionado a empréstimos feitos a terceiros também vai entrar nessa atividade de investimentos, tá? Lembrando que são a longo prazo. Pagamento em caixa por contrato futuro a termo de opção e swap, exceto quando os contratos forem mantidos para negociação imediata ou futura, ou pagamentos classificados como atividades de financiamento. Então, nesse caso, eu paguei ou eu recebi, tá? Então, a gente tem pagamentos e recebimentos de caixa relacionados a contratos futuros a termo de opção e swap. Esses contratos, quando não for para negociação imediata, a negociação imediata vai lá para o ativo circulante. E quando não for para negociação imediata ou futura, a gente vai também considerar como atividade de investimento. Esse exemplo G e H eu nunca vi cair em prova, tá, pessoal? O que eles cobram muito são transações relacionadas a ações, tá? A empréstimos também. E a gente vai ver nas questões quando a gente estiver resolvendo. E temos o terceiro grupo, que são as atividades de financiamento. Que tipo de transação eu posso ter nessas atividades? Tudo que envolver terceiros lá no passivo ou sócios. Então, se eu recebi porque eu emiti ações ou outros instrumentos patrimoniais, ações, debêntures, tá? Se eu recebi no meu caixa recurso decorrente de emissão de ações, então eu estou mexendo lá com o meu PL. Ou instrumentos patrimoniais também vai ser atividade de financiamento. Por quê? Porque, vamos pensar aí na lógica. Eu estou emitindo uma debênture porque eu estou querendo captar recursos. Se eu estou querendo captar recursos, eu estou querendo financiar minhas atividades com aquele recurso, né? Através daquele instrumento que eu estou emitindo. Se eu emitir ações, eu também estou querendo captar recursos. Então, eu estou querendo me financiar com aqueles recursos. Então, vamos lá. Caixa recebido ou pago também, tá? Entrou ou saiu dinheiro. Se eu tenho ações no mercado e eu resgato essas ações, tá? Tá saindo dinheiro do caixa para resgatar essas ações. Eu vou manter essas ações lá em tesouraria, né? Lembre, as contratações em tesouraria são ações da própria empresa que são resgatadas no mercado. Então, nesse caso, quando eu emito ações, entra dinheiro no caixa. Quando eu resgato ações, sai dinheiro do caixa. Mas são atividades relacionadas ao meu patrimônio líquido, atividades de financiamento. Temos também o caixa recebido, tá? Pela emissão de debêntures e empréstimos, tá? Se eu adquirir um empréstimo junto à instituição financeira, se eu assinei notas promissórias, títulos de dívida, hipoteca e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então, se eu adquirir dívidas, tá? Aumentei meu passivo, estou recebendo dinheiro no caixa decorrente dessa transação, é atividade de financiamento, porque esse recurso é um capital terceiros ou capital próprio que eu estou utilizando para financiar minhas atividades. Então, é atividade de financiamento, tá? E se eu diminuo também esse passivo, claro. Eu adquiri um empréstimo, é atividade de financiamento. Eu estou pagando as parcelas desse empréstimo, é atividade de financiamento também. Então, uma está entrando dinheiro, outra está saindo. À medida que eu vou pagando minhas dívidas, ou que eu vou remunerando os sócios ou acionistas, vai saindo dinheiro. Também é uma atividade de financiamento. Aumentou ou diminuiu, tá? Transação relacionada com
financiamento. Pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo ao arrendamento. O arrendamento mercantil, ele fica lá no passivo, como uma obrigação. Então, à medida que eu vou pagando, eu vou também tirando o dinheiro do meu caixa, tá? Então, também é uma atividade de financiamento.